Bom dia, pessoal. Me chamo Cassiano e produzi um artigo aqui, uma apresentação para vocês, que trata, então, de processos, né, controladores de processo laser, né, em tempo real, tá? Eu produzi um artigo aí no âmbito da disciplina que faz, então, justamente essa revisão bibliográfica, né? Então, qual que é o objetivo aqui, né? Ilustrar a questão dos vários parâmetros, né, que o processo laser exige, né, para que a gente controle, né? E é um problema de tempo real restrito, né? Então, tem que ali, ajustar todas as variáveis, né? Controlar várias variáveis em tempo de execução, né? Então, a ideia aqui é que parece que as câmeras digitais elas são apropriadas, mas elas usualmente elas estão associadas com uma baixa latência. Significa que elas muitas vezes não têm a resposta, né, tão rápida quanto precisaria ter. E aí, nesse contexto também, existem também lá os FPGAs, né? São controladores muito rápidos, controladores de processo, né? Então, a investigação se teve nessa área, né? Então, quais são as linhas de investigação, para onde os artigos estão apontando, né? Quais sensores, por exemplo, assim, um sensor que é chamado fotodiodo, tem uma resposta muito mais rápida, né? Então, se o, um controlador pudesse utilizar um fotodiodo, né, dentro de um modelo de controlador adaptável para o processo laser, então isso seria mais interessante. Então, o artigo conta aí com várias referências, né, que eu depois eu mostro no final. Então, eu tenho o próprio artigo aqui e depois eu vou dar uma revisada na apresentação que eu fiz também, só para ver se ficou alguma coisa para trás. Então, aqui na parte da introdutória, então só mostrar que então o laser ele tem várias vantagens, né? A questão da qualidade, do foco e tudo mais, né? Então ele é aplicado em várias operações, enfim, de usinagem, soldagem, enfim. E a ideia por trás do laser, né, que então, talvez seja difícil você estabelecer um processo sem que você tenha especialistas próximos, né? Então, essa é uma grande dificuldade. Então, se a gente conseguisse construir um sistema especialista, esse trabalho poderia ficar mais fácil, né? Aqui cito, então, as vantagens em termos então, da precisão, né? Que o laser propõe. Né? Então, nanoprocessamento a laser, várias referências aí que mostram, né? Então, que esse processo é muito interessante. E também aqui eu coloquei algumas questões que envolvem a fonte laser, né? Alguns detalhes aqui. Como que funciona o laser para fazer soldagem, para fazer revestimento, né? A questão da solidificação rápida, enfim, o controle da zona, a profundidade da zona afetada, são características interessantes, né? E eu também trouxe algumas referências que falam sobre o material de adição, né? Que pode ser em formato de pó e tem algumas vantagens, né? E você pode, por exemplo, né? Você pode permitir várias composições da liga e também tem a alternativa que é o filamento, né? Tem algumas vantagens para utilizar filamento, né? E também algumas desvantagens, mas talvez as vantagens sejam importantes aí. Então, você consegue, por exemplo, né, com a alimentação do fio, obter uma maior quantidade de deposição. Né? Então, todas essas variáveis aqui, né, todas essas questões, elas são próprias do processo, então, imagina que né, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, aqui eu cito no terceiro parágrafo aqui, né, que é como estão as pesquisas, né, em termos de melhoria, né, do controle desse processo. Né? Por exemplo, assim, ó, quais são a melhor estratégia de controle, né? Por exemplo, aqui citado um controle adaptativo, né? E também algumas técnicas mais modernas aí que utilizam machine learning, né? Que pode então melhorar a questão do entendimento desse processo
haja visto que é um processo multivariável, né? Várias variáveis atuando ao mesmo tempo, isso tem assim a sua dificuldade interna, né? Então, alguns autores aqui, né? Eu cito aqui, por exemplo, o autor 17, ele tenta deduzir qual que é o perfil de temperatura, né? E define isso como perfil de temperatura da poça de fusão e define isso como variável controlável, né? E aí ele cita lá que ele conseguiu com a câmera 1000 frames por segundo, né? Só que está bem claro, segundo esse outro autor aqui, que 1000 frames por segundo não pode visualizar defeitos mais rápidos, né? Defeitos que acontecem em uma velocidade maior que isso. Isso pode ser um problema, né? Então, alguns autores propuseram aí a ideia de usar um fotodiodo, né? Porque o fotodiodo tem uma velocidade de resposta na casa dos microsegundos, até nanosegundos. Diferente de uma câmera, né? Que seria aqui milissegundos. Então, a grande dificuldade aqui é construir esse aparato, né? Que poderia, então, deduzir algumas variáveis ali e defeitos que estivessem acontecendo em tempo de execução. Aqui, essa imagem aqui, ela é um clássico, né? Então, todas essas variáveis aqui, enfim, variáveis do próprio laser, do feixe, materiais, fatores dinâmicos, todos eles acontecendo aqui ao mesmo tempo. Então, quanto maior a quantidade de sensores aqui, né, posso ter um melhor entendimento desse processo. E aí, o que se propõe aqui é utilizar arrays de fototransistores, porque eles podem trazer bastante informação sobre o processo. Então, seria quase como uma câmera ultra rápida, que pudesse, então, a gente obter os dados brutos ali e analisar. Daí, imaginando isso, né, o que seria adequado para analisar esse tipo de sensor, né? Então, existem lá os FPGAs, né, que são hardwares configuráveis, que são muito rápidos. Então, só para vocês terem uma ideia, a própria fonte, né, da laser é controlada internamente por um FPGA. Então, estamos falando aí de processadores, né, que trabalham ali na casa dos nanosegundos, ou até mais rápidos que isso. E o que acontece? Alguns autores já propuseram, né, a utilização lá do FPGA, mas utilizaram câmeras, e aí essas câmeras estão limitadas lá ao frame rate da câmera, em torno de 1000 frames. Existem câmeras mais rápidas que isso, mas visualmente são muito caras, são inviáveis para utilizar em processo. Então, esse autor aqui, ele coloca uma imagem aqui, então ele utiliza uma câmera, um processo laser, né, com pó, e aí ele tenta fechar algum tipo de malha através dessa câmera, né, e aí utiliza então um FPGA para tentar estimar a temperatura, porque isso precisa ter um processamento bastante rápido, né? Então, é uma fonte aqui ele cita lá, então, que o FPGA é um campo notório de pesquisa nas aplicações de processamento laser. Então, eu cito aqui, né, que o próprio controlador do laser, né, foi utilizado no caso dessa fonte laser aqui de 1 megawatt, que conseguiu produzir impulsos. Então, para vocês terem uma ideia do poder do FPGA, né? Então, ele pode ser muito mais rápido do que um PC, e o PC tem sempre as limitações, né, de comunicação e tudo mais. Então, talvez o FPGA com a rede de transistores possa superar essa velocidade, né? E outra pesquisa, outra fronteira, vamos dizer assim, né, seria em termos de trabalhar em cima do manipulador, né? O manipulador ele pode ser mais rápido e mais rígido, então isso traria vantagens, né, no processo laser, que tende a ter potências elevadas. Então, precisa ter uma potência, precisa ter um manipulador que seja rígido e rápido o suficiente, né, para que possa controlar, então, um processo laser de soldagem, por exemplo, né? Então, um pessoal aqui, né, então, propõe a ideia de robôs paralelos, né, que tenham cadeias cinemáticas mais apropriadas para o processo laser. Também é uma linha de pesquisa, né? Eu cito aqui também, faltou eu comentar aqui, né, que a própria IPG, né, tem um sistema de controle, né, que utiliza ali uma espécie de câmera, né, para avaliar qual que é ali
a posição ideal para, né, executar uma soldagem. E esse daqui, não tenho certeza se é uma câmera ou se é um sensor de posicionamento, né? Mas enfim, aqui mostra também o perfil, né, do laser para que possa então ser feita uma soldagem, tá? E cita ali algumas vantagens desse processo, mas não é tão flexível quanto você pegar a câmera, ter os sinais e ver ali mais variáveis do processo que está acontecendo no tempo de execução. Então, aqui voltando um pouco para o manipulador, então, voltando para o FPGA e com manipuladores paralelos. Então, esse autor aqui, ele propôs um sistema, né, que então é mais adequado aqui para posicionamento do laser, né, e porque ele tem a cadeia cinemática que pode atingir uma dinâmica mais apropriada, né, ele é mais rápido, né. Então, ele cita ali que foi muito promissor e que atingiu velocidades visualmente maiores do que manipuladores comuns. E outro campo também que é uma tendência, então, é utilizar redes neurais convolucionais para tentar predizer, então, inferir se está acontecendo um defeito de soldagem. Isso pode ser, né, um campo de estudo, né? E a utilização de FPGA junto pode maximizar essa resposta. Então, eu cito também aqui um artigo sobre isso, né? Então, a conclusão é que controlar as variáveis pode melhorar muito a qualidade, né? Mas, assim, o processo acontece numa velocidade muito rápida e é difícil ter um controlador adequado para isso, né? Então, se você precisar de uma resposta que é menos que 1 milissegundo, então algumas dificuldades são encontradas, né? E os próprios sensores, né, têm suas limitações, então transpor essas limitações é o grande desafio aqui, né? E quais os modelos que são melhores, adequados para que tenham essas respostas mais rápidas, né? Então é um desafio. E também as estratégias, né, para esses processos e utilizar também técnicas mais avançadas, por exemplo, de machine learning, inteligência artificial, que pudessem ajudar a identificar esses modelos e, enfim, identificar se está acontecendo um defeito, se está tudo ok com o processo. Então, aqui rapidamente algumas referências aqui. Então, só para voltar aqui na apresentação, então, só para repassar aqui estão as referências. Então, o laser de fibra é muito interessante, né? Tem todas as qualidades aí, já está bem claro. A precisão, diferença, né, de processos, pós e fios é um desafio em termos de controle, né? Todas essas variáveis aqui exercem uma influência muito grande. O processo de controle, então, pode ser melhor controlado com a utilização de câmeras e sensores FPGA, né? Só que tem ali a limitação da frequência, né, e o tempo de resposta precisa ser muito rápido. Aqui eu trouxe também mais algumas imagens, né? Então é possível verificar através da câmera o que está acontecendo na região da soldagem, mas esses sistemas tendem a ser bastante lentos e existem algumas dificuldades aí associadas, né? Então a proposta é utilizar então, um conjunto de câmeras e, além disso, a utilização de sensores mais rápidos, né? E com a ajuda então de FPGAs, aqui eu trouxe um exemplo, né, de alguns FPGAs e alguns controladores que podem ter um FPGA embutido e uma câmera também que pode comunicar com o sistema, e aí existem alguns limites aí associados com essa tecnologia, né? E além do sensoriamento, a gente precisa então ter modelos mais adequados, e aí a proposta, a ideia então é avançar para estudos de redes neurais para alertar se está acontecendo alguma coisa no processo, né? Seria um monitoramento. E também, se possível, atuar no controle do processo e fechar uma malha e com um controlador de movimentos, né, um manipulador robótico que tem uma velocidade mais rápida também, né, e também regular a própria fonte laser para que esse processo esteja sempre sob controle. Então, essa é a minha contribuição para o seminário, né? A ideia é trazer um pouco dos limites da tecnologia em termos de controladores, né? Controladores rápidos do processo laser. E é isso. Obrigado, pessoal.